É um absurdo a gente ver líderes de igreja comprando e vendendo acesso ao Espírito Santo. É uma barbaridade, você não acha? Mas isso não é nada novo, já aconteceu logo no início da igreja. Vem comigo aqui no nosso tempo de discipulado gratuito para você. Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão. Este é o meu canal pessoal em que eu trato de assuntos diferentes, desde escatologia até divórcio à luz da Bíblia. E aqui nesse espaço eu procuro falar um pouquinho de discipulado gratuito, de uma maneira de eu contribuir para você, além da sabedoria de Provérbios. Então são os 4 assuntos que eu trato aqui. Esse assunto, o tema que você viu aí, o poder humano associado ao do Espírito Santo, é algo que acontece só na cabeça dos seres humanos, mas que não está na agenda do Espírito Santo. Mas é impressionante como isso aconteceu de uma maneira muito clara logo no início da igreja primitiva, e eu quero mostrar para vocês como isso está acontecendo agora nos dias em que vivemos. De alguma maneira, essa situação volta à tona justamente pelo problema do coração humano. O coração humano que é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? É o Senhor, ele diz, ele esquadrinha o coração. Então o coração é enganoso. Então eu vejo muitos crentes às vezes falando, siga o seu coração. Não, siga a palavra de Deus, siga a Bíblia, obedeça a Bíblia, leia a Bíblia, faça o melhor possível para dar de acordo com os princípios da palavra, porque o seu coração vai te enganar. Você ter paz no coração, isso só funciona quando a Bíblia diz que a paz de Cristo vai guardar a sua mente e coração no Senhor. Mas é muito específico, você vai ser sempre traído no seu coração quando você quiser aliviar a sua consciência de alguma coisa, dizer que está tudo bem, ouvir a voz do seu coração quando contraria a palavra de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Então veja, Filipe, lá no começo da igreja primitiva, foi um diácono poderoso no Senhor. Filipe realmente foi muito diferenciado e, além de diácono, ele era um evangelista. Então o Senhor usou poderosamente nesta situação. Então veja que o Filipe, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para pregar o evangelho, e o Espírito Santo o levou exatamente no ponto no deserto da trajetória de chegada lá do príncipe etíope, né? Da rainha de Candace, que estava lendo Isaías. Você conhece ali aquela pregação, é tão poderosa, né? É uma pregação clássica que a gente faz para falar de evangelismo mesmo. E depois que ele acabou a pregação, o Espírito Santo tomou Filipe e levou ele ali para Azoto. Então, impressionante a experiência de Filipe com o Senhor. E Filipe era um cara realmente muito poderoso. Então, o que acontece? Quando o evangelho começou a se expandir, Jerusalém, Judéia e Samaria, quem levou o evangelho a Samaria, no começo, foi o Filipe, evangelista, que estava lá pregando o evangelho. E ele estava pregando o evangelho de uma maneira tão tremenda que as pessoas, então, elas eram cheias do Espírito Santo. Quando o Filipe começou a pregar o evangelho, e aí ele trouxe Pedro e trouxe depois eu coloco no versículo, veio Pedro e mais um dos apóstolos para imporem mãos sobre as pessoas, e as pessoas então serem cheias do Espírito Santo, então oravam em línguas e profetizavam, e todas as manifestações aconteciam, e essa experiência era algo extraordinário. Eu gosto de lembrar que, sim, quando o Espírito Santo de Deus ele vem se manifestar em algum lugar, ele pode, como dizia o Leonardo Ravenhill, em alguns momentos fazer com que algumas cadeiras sejam afastadas ou caiam, porque muitas vezes quando ele vem com poder, há algo impactante acontecendo. Nem todos manifestam assim, eu não manifestei assim quando eu fui cheio do Espírito Santo. Aqui eu falo do Espírito Santo, nesse espaço aqui, então eu orei em línguas de uma maneira tremenda, eu fui logo confrontado, fui abençoado com profecias, algumas pessoas falaram algumas coisas, não para me dizer o meu futuro, mas falaram quem eu era em Deus, revelaram segredos do meu coração que não poderiam saber de nada daquilo, a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está me confirmando que aquilo era de Deus e para poder ser um tanto diferente, como eu cria. Veja que quando caiu o Espírito Santo, em Atos 2, estavam ali as 120 pessoas reunidas, o que aconteceu foi que os incrédulos que estavam ali, toda aquela turma que vai se converter naquela primeira pregação de Pedro, olhou e achou que eles estavam bêbados. Ou seja, eram 9 horas da manhã, e Pedro fala, não, eles não estão embriagados nesta hora. O que aconteceu aqui é que se cumpriu Joel 2, ou seja, caiu o poder aqui. Então, eles não estavam um culto comportado, organizado, mas eles estavam agindo de uma maneira, de certa forma, um pouco estranha.
Estranha, mas ao mesmo tempo fascinante, porque chamou a atenção, que foi o que aconteceu aqui com Simão, junto com Pedro, e que ele então chega para Pedro aqui, o mago Simão, Atos 8, 18 e 19, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então nós podemos entender que não era algo simples como uma oração, que orava e a pessoa ficava normal, algo de extraordinário acontecia com as pessoas quando recebiam a imposição de mãos dos apóstolos, e ele queria comprar isso com dinheiro. Então veja que muitas igrejas hoje misturam um pouquinho o momento das ofertas com uma certa manifestação do poder do Espírito Santo nos cultos. É claro que não estou generalizando, não estou, porque aqui na igreja a gente faz isso, mas estou dizendo que muitos homens mal intencionados seguem então este espírito que seduziu Simão para envolver dinheiro, poder financeiro associado ao poder do Espírito Santo. E esta é uma marca dos últimos dias. Jesus fala acerca dos últimos dias, veja que ninguém vos engane. E a Bíblia fala também que nesses últimos dias haverá falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, misturando as coisas e vão fazer um negócio de vós. Então, como fazer negócio? Eu sei que tem igrejas que falam, olha, oferta aqui, que vem a bênção, olha, põe aqui, olha o desafio e tudo mais. Como se o dinheiro pudesse comprar bênçãos. Eu sempre falo aqui na igreja que dinheiro não compra bênção. É ridículo imaginar que Deus vai sujeitar isso. Mas eu sei que a sedução do poder que o Espírito Santo pode trazer quando se move em determinados ambientes, então a sedução de quando o Espírito Santo de Deus está movendo, fazer com que alguns pastores, apóstolos, bispos percam a cabeça e façam um movimento de ofertas vinculado, olha, eu tenho uma bênção aqui, olha, tem algo que vai acontecer, vem aqui, oferta aqui, aqui é o lugar. E aí prendem pessoas com ofertas, prendem pessoas com dinheiro, vinculam dinheiro a uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É esta atuação aqui acontecendo. Nós não podemos comprar e nem pagar nada do Evangelho. O que nós podemos é ser aliançados com Deus em dízimos e ofertas para sustentar a obra da igreja em que você faz parte. Então, a obra que você está envolvido, aí é bíblico, estamos semeando e colhendo, como Paulo fazia quando ele recolhia o dinheiro para enviar para os missionários, ele passava numa igreja local e levava para outra. Então, o movimento de ofertas e de dízimo para o sustento da estrutura do ministério, para ter pastores disponíveis ali para cuidar das pessoas, semear em missionários e tudo mais, mas não para de alguma maneira ser abençoado pelo poder do Espírito Santo que possa atuar neste ambiente. Isso não tem como ser vinculado, porque aqui fica claro o que aconteceu. Pedro, na verdade, se você continuar olhando, o Pedro acabou com ele. O Pedrão exortou o cara de uma maneira, falou, você está amarrado aí em fel, amargura, olha, vai embora, você não tem parte com nada disso. Então, quem vincula não tem parte com nada. É muito sério isso. Isso aqui é um pouco escatológico, porque nos últimos dias isso vai acontecer cada vez mais. Ministérios esquisitos vão crescer, vinculando e prometendo bênçãos espirituais à medida que as pessoas são fiéis com dízimos e ofertas. Não caia nessa, meu irmão e a minha irmã. Tudo que vem de Deus é pela graça e por meio da fé. As bênçãos são dadas desta maneira. Então, persevere pela fé. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque uma igreja que prega desta forma. Envolva, a sua casa, a sua família com o Evangelho nesse tipo de igreja, porque essa é a bênção do Senhor para a sua vida e para a sua casa, com certeza, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e você possa identificar lugares estranhos e procurar lugares saudáveis em nome de Jesus.